incrível, né? Eu creio que todos aqui que estão participando, né, toda quarta-feira, que estão botando em propósito, sentem a presença de Deus, né? Todo culto está vindo muita cura, muita libertação. E eu creio que o sobrenatural de Deus já acontece aqui nesse lugar. Você crê? Eu creio que muito Deus ainda tem para fazer. Por cada um que está aqui, botando seus propósitos. E se tiver alinhado com o coração do Senhor, vai ser realizado. Né? A gente tem que crer no mais íntimo do nosso coração. É lá que a gente tem que confiar que Deus vai fazer. Que a vontade do nosso coração esteja no mais íntimo do coração do Senhor. Amém? Estamos vivendo uma série de mensagens incríveis que tem mexido com a nossa vida de intimidade com Deus. Quem tem buscado e se permitido desfrutar mais profundamente da presença do Senhor, com certeza está com o coração queimando. Nessa parte, eu sou suspeita, porque eu amo, né? Eu amo o secreto com Deus. E isso é o que a gente deseja que vocês também estejam sentindo. O desejo de estar na presença, de sentir no mais íntimo, no secreto com Ele. Por isso, vamos dar continuidade à série de mensagens Queimando no Secreto. Porque o próprio Jesus nos instruiu para buscarmos ter uma vida no secreto com o Pai. Vocês estão tendo esse tempo de secreto com o Pai? Desfrutar de sua presença de uma maneira especial e profunda. E Ele nos falou lá em Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Temos falado toda semana, né? O pastor, sempre que está aqui, ele fala que o único livro que exige a presença do autor para ser compreendido, a gente tem que, para entender, a gente tem que estar com o autor que é Deus, né? Ele que inspirou. Então, a gente tem que estar com a presença dele. Toda vez que a gente for ler, que a gente for buscar qualquer palavra que seja, quando você for abrir, peça o entendimento a ele, peça a inspiração, porque ele dá. Hoje, dando sequência à nossa série, nosso tema é Compartilhando o Fogo do Espírito. E lá em João fala, com isso soprou sobre ele e disse, recebam o Espírito Santo. Gente, veja que palavra mais forte. Recebam o Espírito Santo. A gente recebeu o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo veio sobre eles para trazer a sua presença permanente dentro deles e de cada um de nós que cremos no sacrifício de Jesus e nos entregamos a Ele por inteiro. Vocês crêem que o Espírito Santo faz morada dentro de vocês? Eu creio que cada um de vocês tem o Espírito Santo dentro de vocês. E Ele só quer intimidade, entrega, somente. Nós precisamos entender que o nosso secreto com Deus, que nossa intimidade com Ele se desenvolve e assim podemos desfrutar de sua real e poderosa presença. O Espírito Santo quer tocar o nosso apetite espiritual e nos levar para outro nível em sua presença. Eu quero o nível maior que tiver com Ele. O nível maior de intimidade, o nível maior de presença. Eu quero ter mais para poder ouvir dEle. Por isso devemos ter uma fome e sede por Deus, insaciável. Pois é em sua presença poderosa que nos fortalecemos inteiramente e passamos a exalar o bom perfume, a compartilhar a sua maravilhosa graça. É na intimidade, é na entrega. O Espírito Santo arde dentro de nós, queima. Quando a gente tem essa entrega para Ele, Ele faz o mover. Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz tantas coisas. E diante dessa palavra, eu queria, antes de começar tudo, a gente orar. Baixe suas cabeças.
Pai, obrigada, Deus. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque eu sei que o Senhor está aqui conosco, Deus. E a gente quer queimar mais ainda no secreto contigo, Deus. E a gente quer derramar esse fogo do Espírito para outras pessoas, Senhor. Então vem, Espírito Santo, tem livre acesso aqui, Senhor, nesse lugar, Senhor. Vem tirando toda e qualquer distração. Toda e qualquer distração que haja aqui. Eu já declaro que cai sobre terra toda mentira, todo engano, toda distração, toda falta de entendimento que o inimigo possa dizer na sua cabeça, você não vai entender. Eu já renuncio. Eu peço entendimento, Senhor, alargamento de tenda, que a mente fique aberta, Senhor, para receber a tua maravilhosa palavra. O que tu queres falar conosco essa noite, Senhor? Tu tem livre acesso, Pai. Sonda os nossos corações, Senhor, que a gente se pareça cada dia mais contigo, Senhor. Que a gente diminua e o Senhor cresça. Faz-nos, Senhor, viver nesse secreto contigo e queimar nele, Senhor, para derramar para outras vidas. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Amém. Jesus ensinou a seus discípulos sobre a importância da obediência. Gente, essa palavra obediência vem falando tanto ao meu coração esses dias. Tanto, e parece que tudo que vem para mim vem falando de obediência para eu trazer para a igreja. Eu não sei como é que anda a nossa vida de obediência a Deus. Mas Ele pede obediência. E a obediência ainda mais no secreto. No secreto com o nosso Deus. Será que você está sendo obediente para ir para o secreto com o Pai? Ele está dizendo, vem filho, eu quero você comigo, para você ter sensibilidade de me ouvir. E eu te conduzi pelos caminhos certos. Em Atos, nós vemos que Jesus deixou instruções após sua partida para junto do Pai. E os discípulos cumpriram fielmente. Será que a gente está cumprindo fielmente o que Deus deixou para a gente seguir na maravilhosa palavra? Aqui, ó, tem toda a instrução para a nossa vida, toda. Lá em Atos 1, como eu li para vocês, ele fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles obedeceram e foram cheios do Espírito Santo. Foram empoderados para cumprir com o propósito de Deus. Eles obedeceram para poder ser cumprido o propósito de Deus na vida deles. Entenda, no secreto com Deus, descobrimos nossa verdadeira identidade. É lá. Quando você está no seu secreto, quietinho, é onde você descobre mais intimidade com Deus. E a gente só tem intimidade de ouvir a voz daquele quando a gente silencia. Se você está com muitos afazeres, muitas coisas na mente, você não relaxa, você não ouve. Você tem que ter a entrega total a Deus. Somos adoradores do Rei. E essa adoração é fruto de uma vida íntima, profunda e secreta com Deus. Adoração não é apenas cantar, louvar, os braços estão lá em cima. Isso não é só adoração. Tudo isso é resultado dos genuínos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em sua plena presença diária, no seu secreto com Ele. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm uma vida ativa e constante em sua presença. E compartilham dessa adoração naturalmente, pois são catalisadores de uma adoração genuína e profunda no secreto com Deus. A gente, capita. Cada vez que a gente está no secreto, Deus vai falando e a gente vai absorvendo. Deus vai falando e a gente vai absorvendo. É no secreto que Ele quer transformar, quer mudar, quer aperfeiçoar o nosso caráter com o caráter dEle. Pessoas assim, ou melhor, adoradores assim, onde chegam, carregam uma atmosfera diferente.
que muda qualquer ambiente. Por isso, ao ativar o fogo do Espírito em sua vida, deixe que ele se espalhe para queimar muitos outros. Você está deixando o fogo do Espírito incendiar você, tanto com aquele desejo, aquele queimou, que é onde você chega, você espalha? Ou você está só guardando? Ou nem está chegando a isso? Porque não está tendo tempo para ter o seu secreto com ele. Para isso, nós precisamos entender alguns princípios. Eu vou ver 2 princípios com vocês, para a gente entender melhor. Para ativar o fogo do Espírito Santo em outros, você tem que ser constante no seu secreto. Não é, hoje eu vou para o meu secreto, hoje eu vou me aquietar ali no meu quarto, vou ficar quietinho, pronto, hoje eu recebo. Mas amanhã eu estou tão ocupada que eu não vou mais. Constância, gente. É ficar perseverando. É diante das dificuldades, do trabalho, do cansaço. Você está ali firme com ele. Firme, porque Deus quer constância. Deus não é um Deus inconstante. Deus não é um Deus que diz assim, hoje eu não estou afim de ficar com Marcília, nem estou com afim de... Hoje Bira está muito cansado, vou ficar com ele, não. Deus está com a gente todos os dias, todos os momentos, todas as horas. E por que a gente bota a desculpa de estar? Hoje eu não posso, ficar naquela inconstância. Eu acho que hoje eu não vou, não. O secreto com meu pai, não. E Deus diz, eu quero mais, eu quero derramar mais. Eu quero te incendiar, porque no secreto eu te incendeio. Para você derramar para outras vidas. Precisamos entender que a vida no secreto não deve ocorrer apenas quando estamos precisando. Muita gente só vai para o secreto quando precisa. Eu queria a salvação do meu filho. Eu queria a conversão do meu marido. Eu vou para o secreto. Eu estou precisando de um emprego. Eu vou para o secreto. Eu estou precisando tanto dessa cura. Agora eu vou para o secreto e vou ficar lá no secreto. Não. Não é assim. Em alguns momentos, apenas de nossa vida, a gente não pode dizer, eu só vou nesses momentos que eu estou necessitando ou que eu estou precisando. Tem que ser constante, tem que ser todos os dias, tem que estar ali fiel. Como Deus é fiel conosco, a gente tem que ser fiel com Ele. Ele precisa da nossa constância diária. E os discípulos viviam isso. Lá em Atos 1, do 13 ao 16, ele fala, quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse. Gente, 120 pessoas. E eles estavam ali orando, todos esses discípulos, junto com a mãe de Jesus, junto com os irmãos de Jesus. Mas eles estavam ali, buscando, esperando, porque Jesus veio, mas ele disse, eu tenho que ir para que ele venha, para que vocês tenham o Espírito Santo. Tudo passa por nossa intimidade com Deus. Os primeiros cristãos estavam em oração e adoração, quando tudo começou. Jesus prometeu que eles não ficariam órfãos, pois ele enviaria o seu Espírito. Eles deveriam aguardar na intimidade. Tanto é que eles ficaram, Jesus disse, fiquem aí até que eu venha, que o Espírito Santo venha. E eles foram obedientes. E ficaram na intimidade, tudo orando. Nada começou sem a descida do Espírito. E quando ele veio, os discípulos foram revestidos poderosamente e destemidamente saíram do secreto para o público, trazendo consigo uma espiritualidade contagiante e transformadora.
Só depois do secreto. Só depois da obediência. Só depois da busca por Deus foi que foi ativado isso neles. O problema é que muitos se frustram no culto porque não têm uma vida de intimidade no secreto. Muitos vêm para o culto, fica aqui, ó. E tá aqui o louvor, só louvando, adorando, pegando fogo, e a pessoa aí, fria. Sem um gesto de adoração. Deus quer que a gente adore, gente. Em espírito e em verdade. Adorem. Isso aqui, o Espírito Santo está aqui, ó. Querendo mais de vocês, mais entrega, mais louvor, mais adoração, alegria, alegria do Senhor. Deus não fez a gente para ser pessoas tristes. Quando vocês estão diante da presença de Deus, quando a gente está diante da presença de Deus, a gente queima de vontade, de estar pulando, de se alegrar, quer mais dele. Mais. E isso só vai acontecer quando você tiver a sua vida no secreto. Porque você vai estar cheio dele. Cheio de alegria, mesmo diante do desafio, mesmo diante das dores, mesmo diante do sofrimento. A gente glorifica a Deus. É diante dos desafios da vida que a gente tem que glorificar. Não é só nas coisas boas. Nas coisas boas é ótimo. A gente tem que glorificar na dificuldade. É no desafio. E a gente só consegue isso com vida no secreto. É Ele que nos fortalece. Mas quem queima no secreto com Deus não leva lenha para os cultos, e sim fogo espiritual. Aleluia! Vamos repetir comigo. Eu quero queimar no secreto e levar lenha para os cultos. E não levar lenha para os cultos, e sim fogo do Espírito. Amém. Eu creio que vocês vão. Não vamos aos encontros para recebermos fogos, meus irmãos. A gente não vem para os encontros para receber fogo, mas para levar o fogo que queima em nós por uma vida de intimidade plena com o nosso Deus. Se a gente queima, a gente está ali no secreto e Deus está enchendo. Ele faz assim, ó, vou dar combustível para vocês. Quando vocês saírem daqui, eu vou ativar assim, ó, e vocês vão explodir de fogo, fogo, fogo do Espírito, fogo, fogo para onde for, e transbordando do fogo do Espírito. Não queimamos só nos domingos aqui na igreja, mas queimamos nas segunda, terça, todos os dias, em todos os lugares. A gente não pode só queimar aqui, porque está no louvor. A gente tem que queimar fora daqui. Porque você está cheio daquela intimidade que você estava com Ele no seu secreto. Porque o Santo Espírito habita em nós e está avivado sempre pela vida ativa no secreto. O segredo daqui, disso tudo aqui, é vida no secreto. É vida no secreto. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo, eu quero mais, eu quero derramar mais. Eu não quero só um momentinho de abrir a Bíblia. Eita, que palavra boa. Eita, foi boa. Eita, essa palavra foi boa. Não, a palavra é muito importante, sim. É o mais importante. Mas você tem que ter vida no secreto para poder ouvir o que Ele está dizendo a você. O que é que Deus vem dizendo a vocês no secreto? Gente, leva um caderno, anota tudo que Deus está dizendo a vocês ali, porque Deus fala. Aí você diz assim, Deus não está falando comigo, você não está parando para ouvir a Ele? Você está no secreto pensando em cozinhar feijão, em como é que eu vou comprar tal roupa, eita, tal viagem, eita, o estudo. E Deus quer silencie, que eu estou falando. Eu estou querendo trazer cura e libertação para você no secreto. Será que você está parando para ouvir? Um missionário canadense, John, lá vem aquela palavra, tá vendo? John J. Lake, certa vez disse, desculpa o inglês, viu, gente? É meio puxado assim mesmo. Quando um cristão tenta viver pela razão, ele está saindo do país de Deus para a terra do inimigo. Nós pertencemos ao reino miraculoso e do sobrenatural. Deus o Espírito Santo fala tanto. Tem tanta gente que tem tanto medo do sobrenatural de Deus, né? Das maravilhas que Deus traz.
que fica preso, né? Bipolado. Na razão, não, eu não acredito nisso, não. Não vive o sobrenatural de Deus porque não se permite. A nossa constância no secreto com Deus nos tira as impurezas do mundo corrompido. E a busca por querer ser o dominante de nossa vida. E passamos a viver na plenitude da presença, do amor, do cuidado e da direção de Deus. Quando a gente sai da nossa constância e entra no secreto com Deus. Vivemos pela presença do sobrenatural de Deus diariamente. E isso se espalha por todos ao nosso redor. Quando a gente está na presença de Deus, aonde a gente chega, a presença dele chega com a gente. Aonde a gente chega, o exalado perfume de Cristo chega com a gente. Eu sempre falo isso. As pessoas aí fora, como é que elas estão vendo vocês? A gente tem que exalar o perfume de Cristo aonde a gente chega. Quando a gente chega, as pessoas devem olhar para a gente e dizer: eita, graças a Deus essa pessoa chegou. Que coisa boa. Fulana chegou, a presença de Deus está ali. Eu quero um abraço dessa pessoa, porque eu sinto a presença de Deus através dela. Será que vocês estão tendo isso? Porque isso a gente só tem com a vida no secreto. É triste, gente. Quando uma pessoa sai de uma escola, ou sai de um trabalho, ou sai de um ambiente, e as pessoas dizem assim: graças a Deus aquela pessoa foi embora. Poxa, fulano é crente, mas eu não sinto a presença de Cristo nela. Sabe por quê? Porque está vazia. Porque a vida no secreto é que enche a gente, enche a um ponto de quando a gente chegar ali fora, as pessoas dizerem assim: eita, a luz de Cristo vem com ela. Ou o pessoal olha para você e diz assim: vixe, lá vem aquela cabulosa, ou aquele cabuloso. Eita, lá vem aquele irmão chato. Ah, Marcília, mas eu não me importo com o que os outros pensam ou falam. Pois se preocupe, porque você é a imagem de Cristo lá fora. E você só vai derramar lá fora o que você está cheio do seu secreto. Cheio da palavra. Cheio do que Deus vem. Que eu amo quando eu abro aqui que diz assim: seja forte e corajoso, Josué. Eu digo: eita, Jesus está dizendo assim: seja forte e corajosa, filha Marcília. Tome posse da palavra de Deus. Mas você só vai tomar posse se você estiver no secreto com Ele e ouvir o que teu Pai tem para te dizer. E por fim, para ativar o fogo no Espírito Santo em outros, supere a religiosidade. Agora vai fundo. Muita gente, né? É religioso. Esse é um ponto que tem atrapalhado muitos de desfrutarem a real presença do Senhor. A parábola do filho pródigo nos ajuda a enxergar melhor essa realidade. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Está bem grifadinho isso aí, ó. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Entenda a religiosidade. A religiosidade esfria a fé. Ela apaga o espírito. Jesus não suportou a religiosidade. E foi durante
perseguido, muito tempo perseguido por ela. Ele a desafiava intencionalmente e não permitia que ela contaminasse os que estavam à sua volta. Nesse ponto da história, o irmão mais velho representa a religiosidade. Algo que vem carregada de sentimentos que tentam nos afastar da presença de Deus. Sabe por quê? Ele não enxergava o que tinha com o pai. Ele já morava com o pai, ele já tinha tudo com o pai. Mas estava cego, bipolado. Não tinha a real identidade de quem ele era. Era um órfão de pai vivo. Mas ele era órfão por escolha. E muitas vezes nós somos órfãos por escolha. A gente tem um pai que é maravilhoso, que quer intimidade com a gente, que quer estar com a gente no secreto. E a gente vê 1000 dificuldades. Eu vou mostrar para vocês algumas expressões da religiosidade. Geralmente, os líderes mais antigos são os mais propensos à contaminação. Eles são bipolados, parados, não dão chance de ir, de uma coisa nova, de crescimento, de entrega. Pensamento rígido, aquilo que só olha assim, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser desse jeito e acabou-se. Isso é religiosidade. Não tem a identidade formada em Cristo. Falta de intimidade com o pai, orfandade. Você não tem intimidade com o pai. Por quê? Porque é órfão, porque é um filho. A pessoa que tem uma intimidade grande com o pai, ele se entrega, ele escuta, ele está no colo, ele sente a presença do pai. Olhar invejoso. A inveja é uma religiosidade. Por que você tem que estar invejando se você sabe quem você é em Cristo? A ausência de alegria, gratidão e celebração. Aquelas pessoas que, não vou não celebrar. Isso aqui não está bom não, hein? Só vive murmurando e reclamando. Não entende o que é ser filho. Filho, a gente tem tudo, gente. A gente é feliz porque a gente tem Deus com a gente a todo tempo. Jesus está com você. Ele é a nossa alegria. Diante de toda e qualquer situação, Ele está com a gente. A gente tem que celebrar as coisas boas da vida. Não viver murmurando e reclamando. Ter um coração duro. A palavra de Deus diz, Vou tirar um coração de pedra, dar um coração de carne e um espírito novo. Eu peço tanto isso a Deus todos os dias. Senhor, me dá um coração semelhante ao teu, Senhor. Não me deixa ficar com o coração endurecido. Não me deixa ser uma órfã, porque eu não sou. Mente escrava. Ser escrava. Você vive querendo só fazer, mas não faz por amor. É uma escravidão sem ser. Quando a gente ama, a gente faz por amor tudo que a gente faz na nossa vida. Legalismo e autojustiça. Extrema rigidez. Orgulho espiritual. Hipocrisia e vida com máscara. Muita gente vive com máscara. E a gente tem que ter cuidado aqui dentro. Porque qual é a máscara que a gente está usando aqui dentro e lá fora é diferente. Isso é uma religiosidade. Eu fico aqui dentro da igreja, eu sou a melhor crente, eu sou a melhor amiguinha. Ô, irmã, como é que a senhora está, irmã? Que coisa boa, irmã, como a senhora está bem? E lá fora, tu viu aquela irmã? Olha, dá um trabalho, Vicente. Olha, e chega em casa, aqui é, pastor, o senhor quer que eu lhe ajude? Diga, pastor, faça o que o senhor quiser. Eu faço, pastor. E quando chega em casa, o marido faz assim. Fritam ovos. Você vai fritar tu? Religiosidade. Esgotamento espiritual. Falta de carinho para com as pessoas. Incompreensão da graça de Deus. Você não entende que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Você sempre se faz de vítima, que Deus não está lhe vendo, que Deus não me enxerga como Deus. Eu sou uma abandonada por Deus. E Deus diz assim, filha, eu dei a minha vida naquela cruz por você.
Você era órfão, agora você é filha e filho. Recebam e pare de orfandade, que a gente tem um pai maravilhoso. Agora eu vou dizer a vocês as consequências da religiosidade. Aí vejam aí, façam assim uma autoanálise se vocês estão, viu, com essas consequências. Perfeccionismo e culpa crônica. Bateu forte, viu? Será? Para que perfeccionismo se Deus é um Deus maravilhoso? E Deus é que nos instrui, nos leva a fazer as coisas certas. Culpa. Ai, eu sou culpado. E Deus já me perdoou de um pecado, mas eu não me perdoo. Eu sou culpado. Aí Deus diz assim: meu filho, eu já lhe perdoei. Tome posse da identidade. Quem pode perdoar sou eu. Para que você fica nesse voltando. Quando a gente joga o nosso pecado nos pés do Senhor e Ele diz: está perdoado. Foi para o mar do esquecimento. Para que vocês ficam carregando uma âncora? Vem culpa. E Jesus disse assim: eu já perdoei. Não peques mais. Cansaço e exaustão. Eu vou fazer para Deus, vou fazer. Não, eu vou fazer isso tudo na igreja. Vou. Ai, meu Deus, eu tenho que estar. Eu estou tão exausta, meu Deus. Quando as coisas é para Deus, a gente não cansa, a gente faz por amor, com prazer. Se está trazendo cansaço, é peso. E o peso não vem do Senhor. Não aceita o perdão divino, que é, o que eu estava falando. Quando você mesmo não se perdoa e vive com esse peso na sua vida. E Deus já lhe perdoou. E isso, sabe o que é que traz? Isolamento. O isolamento, porque é tudo que o diabo quer. É vocês isolados, separados. Gente, a gente fez para estar assim, em comunidade, juntos. Um está sofrendo, o outro pega na mão. Um está precisando de uma coisa, o outro está junto. É isso que Deus quer da gente. Não é aquela religiosidade de, eu tenho que me isolar. Vocês têm irmãos maravilhosos aqui. Essa igreja mesmo, eu tenho uma honra. E ele sabe, nós sabemos, eu e ele, que a gente tem meu Deus, é um prazer enorme ver cada membro daqui, quando um adoece, que está todo mundo junto, parece uma família e está tudo, é aquele fuzuê, todo mundo junto. Isso é família, é isso que Deus quer, não quer isolamento de ninguém. E uma pessoa quando se isola, é isca fácil para quem? Para ele, viu? Separação e divisão. Quando bota para separar e criar divisão. Isso é o que ele quer. Isso é religiosidade, gente. Somos um em Cristo. Perversões sexuais. Isso tudo vai levando a essas outras causas, tá? Isso tudo é religiosidade. Esfriamento do amor. Por que você está frio? Se você tem o amor de Deus sempre, e você pode estar no seu secreto, se esquentando no fogaréu do Senhor. Aí eu peço que vocês reflitam bem sobre todas essas coisas. Se vocês não estão sendo religiosos muitas vezes, se isolando, sendo perfeccionista, tudo só eu que faço, tudo só eu que faço, as minhas coisas que prestam. Gente, a gente é um corpo. A gente tem que ter a identidade firmada em Cristo. Não somos órfãos. O quanto a religiosidade tem sugado a sua espiritualidade. Fuja dela. Renda-se completamente ao senhorio de Cristo em todas as áreas e permita a total influência do Espírito Santo em você. Agora você tem que permitir, porque ele quer fazer, mas só vai fazer se você permitir. Não deixe as distrações tirarem vocês da presença. Não permita que nada roube sua vivência no secreto. Você nasceu para queimar. Troque o R de religiosidade para o R de relacionamento. A gente tem que aprender, Deus,
gente, que Deus quer muito mais. Deus quer muito mais da gente. Muito mais. E para isso a gente tem que se permitir estar no secreto com Ele, para Ele incendiar. Eu quero ser incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Para onde eu chegar, eu derramar. Sabe por quê? Eu tenho muita honra e tudo isso é para honra e glória de Deus, não é nada para mim. Quando eu chego no canto e as pessoas dizem assim, vem orar, eu sinto Deus através de você, vamos orar junto. Porque isso não vem de mim não, porque a carne da gente é pecaminosa, só é Jesus, só o Espírito Santo é que traz cura, libertação e presença para a gente derramar e transbordar do fogo do Espírito. Eu queria orar com vocês por constância no Senhor, mas sem religiosidade. Vamos baixar nossas cabeças. Pai, eu te peço, Senhor, eu te peço que o Senhor venha aqui, Senhor, e sonda o coração de cada pessoa que está aqui agora, Senhor. Cada pessoa que está aqui agora. Eu te peço, Deus, que tu venha quebrando, Senhor, toda e qualquer religiosidade, toda e qualquer inconstância em ti. Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui e tira os enganos do inimigo que está na mente deles, Senhor. Enche eles da tua presença, que o fogo transborde, Senhor. Que o fogo transborde no coração deles, Senhor. Que eles tenham sede de ter mais intimidade contigo no secreto, Senhor. Vem derramando sobre a vida deles presença, Deus. Presença do teu Santo Espírito. Não permita, Deus, que esse fogo se apague. Não permita que a religiosidade faça morada nesses corações. Eu já renuncio e rejeito. Já caia sobre terra toda e qualquer religiosidade que haja aqui nos teus filhos, Senhor. Que eles, cada vez que escutam louvor, Senhor, eles cantem, eles louvem, eles dancem na tua presença, Espírito Santo. Que eles tenham liberdade em ti, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a quebrar as barreiras que ainda existem da religiosidade neles, Senhor. Que eles tenham, sim, fixado no coração deles a identidade de filhos. Filhos que somos teus, Senhor. Então, Pai, eu te peço, sela eles com teu sangue, Senhor. E que a partir de hoje, desse